Eu, João, o respeitado dono de funerária no interior, tinha uma relação de longa data com o cemitério da cidade. Meu trabalho me levava ao local inúmeras vezes, mas eu sempre tratava o lugar com respeito e reverência. Eu acreditava que o cemitério era um espaço sagrado, onde as almas descansavam em paz. Uma noite, recebi uma chamada inesperada para lidar com um enterro noturno no cemitério. Era um pedido especial de uma família que precisava enterrar seu ente querido de imediato, e não pude recusar. Eu me preparei rapidamente, reuni minha equipe e dirigi até o cemitério, que estava envolto em trevas naquela noite. Ao chegarmos ao local, percebemos que uma densa neblina começava a se formar, obscurecendo a visão e acrescentando uma aura sombria ao cemitério. Enquanto realizávamos o enterro, notei que algo não estava certo. Sons estranhos ecoavam pela noite, como sussurros distantes e risos melancólicos. Os membros da minha equipe também começaram a se sentir inquietos, olhando por cima dos ombros e trocando olhares preocupados. Tentei manter a calma, atribuindo os sons à minha imaginação ou à atmosfera sinistra da noite. Sabia que não podia permitir que o medo interferisse no meu dever de proporcionar uma despedida digna ao falecido. Conforme o enterro prosseguia, a neblina se tornava mais densa, e a sensação de que algo estava errado se intensificava. Os membros da equipe relatavam ter visto vultos movendo-se entre os túmulos e ouvido suspiros gélidos no ar. Eu, agora cheio de apreensão, procurava manter a compostura, mas eu próprio começava a sentir uma presença indescritível ao meu redor. Ao terminar o enterro, eu e minha equipe nos apressamos em deixar o cemitério, mas descobrimos que a neblina tinha se tornado quase palpável, dificultando a visão e a locomoção. Percebemos que estávamos perdidos no cemitério, incapazes de encontrar a saída. Pânico e desespero se apoderaram de todos enquanto vagávamos pelas sepulturas na escuridão. Os sussurros e risos sinistros se intensificaram, ecoando ao nosso redor. E, então, começamos a ver vultos de sombras, formas distorcidas que pareciam emergir das lápides e das árvores. Eu e minha equipe estávamos presos em um pesadelo no cemitério. Sentíamos que estávamos sendo observados por presenças invisíveis e aterrorizantes. Eu, que sempre tratava o cemitério com respeito, agora temia que as almas ali descansando tivessem despertado e estivessem em busca de vingança. A noite no cemitério se transformou em uma experiência aterradora, enquanto eu e minha equipe lutávamos para encontrar uma saída e escapar da escuridão assombrada pelo que pareciam ser espíritos vingativos. O local que eu sempre considerava sagrado havia se transformado em um pesadelo, e eu estava prestes a enfrentar meus medos mais profundos no coração da escuridão do cemitério. Eu, Maria, a moradora do interior do Maranhão, sempre mantive uma conexão respeitosa com o cemitério local, onde meus entes queridos descansavam em paz. No entanto, uma noite sombria, me vi envolvida em uma experiência aterrorizante que mudaria a minha vida para sempre. Havia perdido recentemente um ente querido, meu avô, e estava visitando o cemitério à noite para prestar minhas homenagens. A lua estava cheia, lançando uma luz pálida sobre as lápides antigas e as árvores sombrias do local. Enquanto eu acendia uma vela em memória de meu avô, uma sensação de inquietação me envolveu. Ouvi passos arrastados se aproximando e virei-me para ver uma figura encapuzada que se aproximava. A pessoa estava coberta da cabeça aos pés, com capa e capuz que ocultavam seu rosto. A figura se aproximou silenciosamente e estendeu uma mão esquelética em minha direção. Eu, assustada,
Dei um passo para trás, mas a figura encapuzada continuou se aproximando. A atmosfera estava carregada de tensão, e senti um frio intenso no ar. Sabia que algo estava errado e que aquela figura não era deste mundo. Em um ato de desespero, peguei a vela que tinha acendido e lancei a chama na direção da figura encapuzada. O fogo iluminou o rosto oculto, revelando um crânio pálido e vazio. A figura soltou um grito agudo e desapareceu em uma nuvem de fumaça escura. Eu estava aterrorizada, meu coração batendo descontroladamente. Corri para fora do cemitério, deixando para trás a vela e a memória do encontro sobrenatural. Ao chegar em casa, mal consegui encontrar palavras para descrever o que havia vivenciado. Compartilhei minha experiência com amigos e familiares, mas ninguém conseguia oferecer uma explicação lógica. Alguns acreditavam que eu havia sido visitada por um espírito vingativo, enquanto outros atribuíam o encontro à presença de entidades sobrenaturais no cemitério. Nunca mais visitei o cemitério à noite, e a lembrança da figura encapuzada me atormentava em meus pesadelos. Tornei-me uma testemunha de um evento aterrorizante que me lembrava de que o mundo dos vivos e dos mortos nem sempre era separado por barreiras sólidas. A noite no cemitério havia deixado uma marca indelével em minha vida, tornando-se uma história de terror que carregaria comigo para sempre. Eu, Antônio, o respeitado arquiteto, estava acostumado a projetar belas estruturas que enriqueciam a cidade. No entanto, por trás da minha fachada tranquila e elegante, carregava um segredo sombrio que me assombrava há anos. Eu sofria de uma fobia terrível, a necrofobia, o medo intenso de cadáveres e cemitérios. Meus amigos mais próximos sabiam do meu medo e, em uma noite sombria de outono, decidiram pregar-me uma peça assustadora. Eles me convidaram para uma festa surpresa, dizendo que era em uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade. Sem suspeitar de nada, concordei em comparecer. Quando cheguei ao local da festa, encontrei um ambiente sombrio e misterioso. A casa estava parcialmente em ruínas, e velas acesas iluminavam o caminho até o jardim, onde meus amigos me aguardavam. Eles me conduziram até um cemitério antigo que ficava nos fundos da mansão, e imediatamente senti um calafrio percorrer minha espinha. A noite estava nublada, a lua estava encoberta por nuvens escuras, e o vento uivava entre as árvores. O cemitério estava repleto de lápides antigas, algumas quase ilegíveis devido à ação do tempo. Comecei a suar frio, meu medo tomou conta de mim, mas meus amigos continuaram a encorajar-me a seguir em frente. Enquanto eu tentava manter a calma, eles me conduziram até uma sepultura quebrada, onde uma lanterna estava acesa, iluminando um túmulo recente. Meus amigos então revelaram que aquela festa era, na verdade, uma brincadeira de mau gosto, uma tentativa de ajudar-me a superar meu medo. Eles disseram que o túmulo recente era apenas uma encenação, uma farsa para me assustar. No entanto, o que eles não sabiam era que havia algo mais naquele cemitério. Enquanto riam e faziam piadas sobre o meu medo, começaram a ouvir passos arrastados, sussurros sinistros e risadas distantes. A atmosfera ficou cada vez mais pesada, e percebemos que algo terrível estava acontecendo. Então, diante dos nossos olhos atônitos, as sepulturas começaram a se abrir, e figuras pálidas e em decomposição emergiram do solo. Eram cadáveres reais, não uma encenação. O terror tomou conta de todos, e a festa se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. Paralisado pelo medo, vi-me encurralado em meu pior pesadelo,
no meio de um cemitério assombrado por cadáveres ressuscitados. Minha fobia havia se tornado realidade, e agora eu precisava encontrar uma maneira de escapar daquela situação aterrorizante e sobreviver à noite no cemitério assombrado. O que se seguiu foi uma noite de terror inimaginável, onde minha vida e a vida dos meus amigos estavam em jogo, enquanto lutávamos para enfrentar os horrores que habitavam o cemitério e as consequências de nossa brincadeira de mau gosto.